Aposto que você não sabia que as histórias originais das princesas da Disney estão cheias de violência, traição e tragédias que a Disney nunca te mostrou nem te mostrará. Sabemos que a Disney é, por excelência, pioneira na criação de filmes protagonizados por princesas, mas você sabia que essas histórias são baseadas em contos de fadas sombrios? A realidade é que esses contos fofos surgem da necessidade de romantizar histórias perturbadoras com finais macabros que muitos de nós desconhecemos, desde a macabra vingança da Branca de Neve até a escolha dilacerante da Pequena Sereia. Hoje vamos revelar os segredos sombrios que a Disney deixou de fora de seus filmes mágicos. A história da Branca de Neve, na versão da Disney, é bastante estranha, para não dizer questionável. Tipo, uma princesa que vai morar com 7 anões e um príncipe que se apaixona por ela, mesmo quando ela está morta. Um pouco perturbador, na verdade, mas você ficaria surpreso em saber que a história real é muito mais pesada que a versão da Disney. A Branca de Neve é mandada para ser caçada pela bruxa malvada, que, motivada pela resposta de seu espelho, decide se livrar dela para se tornar a mulher mais bonita do reino. Para confirmar que o trabalho foi feito, ela não pede só o coração, mas também o fígado e os pulmões dela. O caçador, que teve pena da garotinha de 14 anos, sim, a Branca de Neve tinha só 14 anos, decidiu deixá-la ir e, no lugar, levou para a rainha os órgãos de um veado, que ela cozinha e come. No entanto, a rainha, que de boba não tem nada, descobre que a Branca de Neve ainda está viva e decide resolver o problema ela mesma. Para isso, ela não tenta matá-la 1 ou 2 vezes, mas 3. Primeiro, tenta asfixiá-la com uma fita no pescoço, mas os anões a encontram e desatam a fita. Voltando à vida, na segunda vez, a rainha crava um pente envenenado na cabeça dela, mas ele só arranha o couro cabeludo. Então, pela segunda vez, a Branca de Neve revive. Mas como se costuma dizer, na terceira é a vencida. A rainha finalmente envenena a princesa, fazendo-a comer da maçã. Como na versão da Disney, os anões guardam o corpo da Branca de Neve em um caixão de cristal, que é encontrado por um príncipe que se apaixona pelo belo cadáver e pede aos anões que lhe entreguem o corpo para levar ao castelo. Mas quando ele move o caixão, um pedaço de maçã sai da garganta da princesa, e a Branca de Neve, mais uma vez, volta à vida. O príncipe encantado pede a mão dela em casamento. Agora, o mais macabro vem a seguir. Depois que o espelho diz à bruxa que a nova rainha é agora a mais bela, ela decide ir ao casamento real e lá descobre que a nova rainha é claro, a enteada de quem tanto custou se livrar. A Branca de Neve a reconhece e, sem hesitar, conta tudo ao príncipe. Este, indignado, decide que a bruxa deve ser castigada e, para isso, manda confeccionar um par de sapatos de ferro e colocá-los em brasa, obrigando a rainha malvada a calçá-los e dançar sem parar até morrer. E assim, todos viveram felizes para sempre. E embora seja macabro, pelo menos a Branca de Neve não perdeu nenhum membro no processo. A Cinderela é claramente um conto de fadas que tem um começo bastante triste e cruel. Estamos falando de uma jovem de 19 anos que foi privada do que por direito lhe pertencia e obrigada a servir suas 2 cruéis irmãs postiças. Digamos que a versão original segue esse mesmo padrão, mas com algumas cenas um pouco sangrentas. Neste conto de fadas, a fada madrinha é substituída por uma árvore e um pássaro mágico que vive nela e concede qualquer desejo a Cinderela. Na noite em que a madrasta proíbe a Cinderela de ir ao baile, são esses 2 seres mágicos que conseguem o vestido e os sapatos para ela. Claro, o príncipe se apaixona por ela instantaneamente. Quando ela desaparece misteriosamente após o baile, ele fica sem saber sua identidade. E sim, até agora eu não te contei nada que você já não saiba. Mas o interessante vem agora. Nesta versão da Cinderela, o baile acontece durante várias noites. Na terceira delas, o príncipe, cansado de ver sua amada fugir, decide cobrir as escadas com piche. Ao fugir, a Cinderela perde um de seus sapatos dourados. O príncipe, com o sapato na mão, sai em busca da dona. Quando chega à casa da Cinderela, as irmãs postiças, em desespero, mutilam seus próprios pés para que o sapato caiba em uma delas. Por ordem da mãe, uma corta 2 dedos do pé e a outra parte do calcanhar. As 2 são levadas pelo príncipe, mas depois devolvidas quando 2 pombas alertam o príncipe sobre a mentira. Quando a Cinderela finalmente experimenta o sapato e ele lhe serve, o príncipe a leva consigo ao castelo e a desposa como a nova rainha. Mas aqui não acaba tudo.
Como castigo, a nova rainha Cinderela manda as pombas bicarem os olhos de suas irmãs postiças, deixando-as cegas pelo resto da vida. E embora esse final seja bem retorcido, se formos justos, a Cinderela só tomou a justiça com as próprias mãos. Quem pode julgá-la? A próxima princesa, por sua vez, não tem uma, mas duas histórias, uma mais sombria que a outra. A Bela Adormecida tem sido uma das princesas mais populares dos últimos anos, especialmente se considerarmos a adaptação de Malévola, que conta a história do ponto de vista da vilã. Mas esse personagem malévolo, interpretado por Angelina Jolie, fica aquém dos vilões que vou contar agora. A princesa chamada Thalia cai em um sono profundo depois de se picar com uma farpa. Seu pai, achando que ela estava morta, a abandona em uma mansão na floresta. Tempo depois, um rei que passa por lá a encontra e, não podendo acordá-la, abusa dela enquanto dorme. 9 meses depois, Thalia, ainda dormindo, dá à luz 2 gêmeos. Um dos bebês suga acidentalmente a farpa do dedo dela e ela acorda em um giro retorcido dos acontecimentos. O rei retorna e se apaixona, mas sua esposa, ciumenta e malvada, planeja cozinhar as crianças e queimar Thalia viva. No entanto, o rei descobre o plano e a rainha acaba sendo jogada em uma panela com animais venenosos. Por outro lado, temos a versão de A Bela Adormecida na Floresta, que é um pouco menos violenta, mas igualmente perturbadora. Nesta história, a princesa cai em um sono profundo depois de se picar com uma roca, mas acorda depois de 100 anos com o beijo de um príncipe. E até aqui nada de novo, né? Mas a trama não termina aí. O príncipe e a princesa se casam em segredo e têm 2 filhos, Aurora e George. A mãe do príncipe acaba sendo uma ogra que tenta devorar os netos e a princesa. Para isso, ordena que os cozinhem e sirvam à mesa, mas o cozinheiro tem pena deles e a engana. Quando a ogra descobre que foi enganada, tenta jogar a família em uma panela de serpentes, mas seu plano falha e ela acaba morrendo em seu próprio castigo. Até agora, todas essas princesas tiveram justiça de uma forma ou de outra. Mas e se uma delas, na verdade, termina com a própria vida em um trágico sacrifício voluntário? A inocência e ingenuidade de Ariel são manchadas na versão original deste conto de fadas, onde nos deparamos com uma sereia que está ciente dos sacrifícios e disposta a aceitá-los, mesmo que isso custe sua própria vida. Ao completar 15 anos, todas as sereias têm permissão para subir à superfície. Assim é como Ariel conhece o príncipe depois de salvá-lo de um naufrágio. Mas ao contrário da versão que todos conhecemos, seu desejo não é só estar com ele, mas obter uma alma imortal como a dos humanos, já que as sereias não a possuem. Para realizar seu desejo, a sereia visita a temida bruxa do mar, que lhe oferece um trato, uma poção que lhe dará pernas humanas em troca de sua voz. Mas há um preço ainda mais alto. Cada passo que der em terra será como caminhar sobre lâminas afiadas. Sem hesitar, a sereia aceita e, sem voz e com dor, chega ao mundo humano. O príncipe fica cativado pela beleza da sereia muda, mas nunca se apaixona por ela. Eventualmente, ele se casa com outra mulher, pensando que é quem o salvou do naufrágio. Devastada e sem voz, a sereia recebe uma última chance de suas irmãs: matar o príncipe com uma faca mágica e assim voltar a ser sereia. No entanto, incapaz de assassinar o homem que ama, decide se sacrificar. Ao amanhecer, ela se joga ao mar e se transforma em espuma. Mas a história não termina aqui. Em um giro inesperado, seu espírito se transforma em uma filha do ar, condenada a realizar boas obras durante 300 anos para ganhar uma alma imortal. E se eu te dissesse que a próxima princesa foi sequestrada durante anos e até a Disney respeitou essa parte da trama? A versão original de Rapunzel dos irmãos Grimm é muito mais sombria e tem reviravoltas bem perturbadoras. Estamos falando de uma jovem que não só é prisioneira de uma bruxa malvada, mas que sofre uma série de eventos que não tem nada de conto de fadas. Nesta versão de Rapunzel, a história começa com um casal que espera um filho. A esposa, ao ver umas plantas chamadas Rapôncios no jardim de uma bruxa chamada Dama Gothel, sente um desejo irresistível de comê-las. Seu marido, temendo pela vida da esposa, decide roubá-las, mas é pego pela bruxa, que permite que ele as pegue em troca da filha quando nascer. Sem alternativa, o homem aceita e assim, a bruxa leva a menina e a chama de Rapunzel. Quando Rapunzel completa 12 anos, a Dama Gothel a tranca em uma torre alta sem portas nem escadas.
A única forma de entrar é Rapunzel jogar seu longo cabelo dourado pela janela. Anos depois, um príncipe que passa pela floresta ouve Rapunzel cantando e descobre como subir na torre. Começam a se encontrar em segredo e, como costuma acontecer nos contos de fadas, se apaixonam. Mas aqui vem o interessante. Rapunzel, sem entender bem as consequências de suas ações, fica grávida. Um dia, ingenuamente pergunta à dama Gothel por que seu vestido já não lhe serve mais, revelando assim o que estava acontecendo. Furiosa, a bruxa corta o cabelo dela e a exila no deserto, onde Rapunzel dá à luz gêmeos e vive na miséria. Enquanto isso, o príncipe volta à torre e, enganado pela bruxa que deixa cair o cabelo cortado, sobe e se depara com ela. Em desespero, o príncipe salta, sobrevive, mas cai sobre espinhos que o deixam cego e perdido. Ele vaga pelo deserto durante anos. Digamos que o final é um pouco mais feliz. Depois de tanto sofrimento, o príncipe ouve a voz de Rapunzel. Ao se encontrarem, as lágrimas dela curam a cegueira do príncipe. Mas só depois de enfrentar uma série de desgraças e desventuras que transformam essa história, como as outras, em um relato de amor, perda e sacrifício. E embora existam outras princesas com histórias ainda mais sombrias, vamos deixar isso para um próximo vídeo. Se vocês gostarem deste, me contem nos comentários. Querem que eu conte a versão sombria de outra princesa? Nos vemos em breve.